Você sabia que o termo fotografia foi usado pela primeira vez no mundo todo aqui no Brasil? Depois da vinheta eu volto para te contar um pouco dessa história. Se você for pesquisar a história da fotografia, quem são os inventores dessa arte, provavelmente você vai se deparar com o nome de Louis Daguerre ou de Niepce, considerados os pais dessa arte que a gente tanto gosta. Porém, a primeira vez que se usou o termo fotografia foi aqui no Brasil, um carinha chamado Hercule Florence, em 1833, inventou um processo fotográfico 6 anos antes disso acontecer na Europa. A história oficial chama os primeiros processos fotográficos de heliografia, de daguerreotipia. Não aparece na literatura o termo fotografia nesses primeiros anos dessa técnica. Mas aqui no Brasil esse termo tem registro anterior aos processos europeus e o Hercule Florence, que era um cara que trabalhava produzindo rótulos para remédios, ele era inventor, um grande pesquisador de várias áreas do conhecimento, naturalista, participou de expedições científicas que ele desenhava muito bem e como não se tinha o registro fotográfico para ser fiel às plantas, animais, tipos humanos, ele fazia isso desenhando. Então as pesquisas dele se desenvolveram buscando técnicas para ele poder reproduzir os trabalhos dele, os desenhos, as artes que ele produzia para os rótulos de remédios, já que ele trabalhava ali com um boticário. Então ele tinha necessidade de reproduzir os rótulos em larga escala. E o mais engraçado, que não é tão engraçado assim, na verdade é bem triste, o Hercule Florence ele tinha um trânsito interessante nos meios políticos, na elite brasileira da época, inclusive o Dom Pedro II, que é considerado o primeiro fotógrafo brasileiro que trouxe da Europa o daguerreótipo, o Hercule Florence tinha acesso a ele. A boa parte da vida dele ele tentou batalhar para que o país desse patente, para que o país ajudasse ele a patentear a invenção lá na Europa. Ele fez um esforço muito grande para divulgar as descobertas dele, só que aqui no Brasil ele não encontrou muito apoio. As pessoas não dimensionaram direito o que era aquela invenção dele, né? E ele morreu um tanto quanto angustiado em relação a isso, porque não teve em vida o reconhecimento para o tamanho da invenção que ele conseguiu fazer aqui no Brasil, né? Um país totalmente afastado da ciência do mundo todo, e ele fez isso aqui no Brasil. Por isso que o Boris Kossoi tem um livro que é assim, um título 1833, a descoberta isolada da fotografia no Brasil. E esse trabalho do Boris Kossoi, que é um pesquisador muito importante da fotografia mundial e um dos principais pesquisadores dessa área aqui no Brasil, tem vários livros sobre o tema, mas esse livro especificamente em que ele reconstrói toda a trajetória do Hercule Florence. O Hercule Florence, por ser um cara da ciência, um cara metódico, ele mantinha registros bem fiéis do passo a passo do processo que ele chamou de fotografia. Até porque ele queria patentear, então ele tinha todo o registro das pesquisas dele. Ele estava pronto realmente para obter essa patente e não obteve por pura falta de interesse do governo brasileiro e da nossa elite da época em financiar, né, essa patente, em financiar a divulgação disso. O Boris Kossoi, nos anos 70, entre 72 e 76, pegou esses escritos do Hercule Florence e sistematizou ele num estudo que permitiu reproduzir o passo a passo da experiência que o Hercule Florence fez para gerar um processo fotográfico. Esse processo foi repetido algumas vezes no Rochester Institute of Technology, lá nos Estados Unidos, e para surpresa do próprio Boris Kossoi, que era o pesquisador, deu certo. No fim das contas, o processo descrito pelo Hercule Florence realmente gerava uma fotografia. E depois dessa constatação que realmente, além do termo fotografia ter sido usado primeiro no Brasil e se descobrir, a partir de uma reprodução do método descrito pelo Hercule Florence,
que o final resultava numa imagem fotográfica. Muitos anos antes disso acontecer na Europa, o Boris Kosoy começou uma investida de divulgar em vários seminários, congressos da área, que na verdade a fotografia tinha sim sido inventada aqui no Brasil. Para vocês observarem que o Boris Kosoy fez esse estudo nos anos 70, nós já estamos no ano de 2020, agora quando a gente está gravando esse vídeo, e tem muitos livros que falam da história da fotografia que ainda não consta o nome do Hercule Florence como o seu inventor, né, o primeiro que conseguiu estabelecer um passo a passo de um processo fotográfico. É isso aí, com esse vídeo a gente inaugura aqui uma playlist dedicada à história da fotografia. Vez ou outra a gente vai trazer um conteúdo seguindo aí essa linha do tempo, mas a gente fez questão de começar pelo Brasil, porque pelos registros históricos, 1833 foi o ano em que a fotografia nasceu e aqui no Brasil muito antes disso acontecer na Europa, tá bom? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, faz um comentário aí pra gente saber a tua reação, o teu feedback com relação ao nosso trabalho e a gente agradece demais essa atenção, esses minutos preciosos que você passou aí junto com a gente assistindo o nosso vídeo. Beleza? O meu nome é Alexandre Brito e a gente vai se ver no nosso próximo vídeo.